Sabe uma coisa que eu fico pensando? O que realmente significa viver uma fé? É só, tipo, concordar com uma lista de ideias na cabeça? Ou é algo que muda como você trata as pessoas no dia a dia? É uma ótima pergunta. Porque hoje a gente vai mergulhar exatamente nessa tensão, sabe? A distância entre o que se fala e o que se faz. E essa pergunta nos leva direto para o centro do material que a gente analisou. Vamos falar de um conceito chamado ortopraxia. É um nome meio técnico, né? É, um pouco. Mas a ideia é simples. Todo mundo conhece ortodoxia, certo? Que é ter a crença correta. O dogma. Exato. A ortopraxia, por outro lado, é sobre a prática correta. E a nossa fonte é um artigo de um site teológico que faz exatamente isso. Ele define o que é essa prática e depois dá uma olhada em várias religiões para ver como ela aparece. Entendi. Então, nossa missão hoje é clara. Primeiro, vamos desvendar o que é essa tal de ortopraxia, usando o cristianismo como nosso primeiro caso de estudo. Certo. E depois, a gente abre o mapa para ver como essa ideia de fé em ação se manifesta em outras grandes tradições. A ideia é ter um panorama, assim, para a gente pensar na relação entre crer e fazer. Perfeito. Ok, vamos lá. Para começar, acho que vale a pena ir na raiz da palavra, como o artigo sugere. Vem do grego, né? Isso vem do grego ortos Que significa correto. e praxai, que é prática, conduta. Então, bem literalmente, ortopraxia é a prática correta, Ação correta. a ação correta. E essa separação da ortodoxia é o ponto de virada. Ortodoxia é o que está dentro da mente, as crenças. Ortopraxia é o que acontece quando você de fato vive no mundo. Faz todo sentido. É como ter um plano de negócios genial na gaveta. Sim, E, de fato, abrir empresa. Uma coisa é a ideia, a outra o trabalho diário. analogia perfeita. O artigo até usa uma citação bem famosa da Bíblia para ilustrar, de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Uhum. É tipo o ativista de sofá da religião. É fácil ter a crença correta sobre amar o próximo, mas a prática correta é ter paciência no trânsito, doar seu tempo. A ortopraxia vive nesses detalhes. Ok, então vamos usar essa lente para olhar o cristianismo. Segundo o artigo, qual seria o trabalho diário da ortopraxia cristã? O artigo resume como viver conforme os princípios ensinados nos textos bíblicos. Principalmente nos evangelhos, né? A mensagem de Jesus. Exato. Mas para não ficar vago, ele lista umas práticas bem concretas. Coisas como oração regular, o estudo da Bíblia, mas não como um livro de história, e sim como um guia prático. Certo. E ele menciona também a participação numa comunidade, a caridade e rituais específicos, tipo o batismo e a ceia. Isso. É uma lista bem direta, mas o que eu achei interessante é de onde isso vem. O artigo diz que a origem está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, certo? Sim, e essa é uma chave importante. Mostra que essa ideia de prática não é uma invenção do cristianismo. Já estava na raiz judaica. Exatamente. O Antigo Testamento é um livro cheio de leis, de rituais práticos. O que o Novo Testamento faz, segundo a análise do texto, é reinterpretar e adicionar uma nova camada, focada nos ensinamentos de Cristo. Ah, entendi. Os evangelhos, por exemplo, não falam só de salvação. Eles dão instruções bem diretas sobre como orar, como ofertar, como perdoar. Crença e prática nascem juntas ali. E aí que o artigo traz um ponto que me fez parar para pensar. Ele faz uma distinção muito, muito forte entre essa ortopraxia, essas práticas essenciais, Sim. e o que ele chama de usos e costumes de algumas igrejas. Ah, essa parte é fundamental, é onde a conversa fica mais complexa. Totalmente. Porque, para mim, a linha parece meio tênue. O artigo dá exemplos de usos e costumes tipo mulheres só poderiam usar saia, Uhum. ou homens terem que usar camisa no culto, mas para a pessoa que segue essa regra, aquilo não é a prática correta dela. Onde exatamente o artigo traça essa fronteira? Essa pergunta de $1 milhão. A distinção que o artigo propõe é baseada na intenção e na origem da prática. Como assim? A ortopraxia bíblica, segundo o texto, buscaria uma transformação interior,
As ações tipo caridade, perdão, seriam um reflexo natural dessa mudança. Ok. Já os usos e costumes são vistos pelo autor como regras institucionais. Elas não vêm necessariamente de um princípio bíblico direto, mas de uma tradição de uma denominação específica. Entendi. Então a diferença seria entre uma ação que brota da fé Isso? e uma que é imposta por uma organização. Tipo, uma coisa é ajudar alguém por compaixão, outra é usar saia porque é a regra do clube. Exatamente. O artigo argumenta que os usos e costumes correm o risco de virar uma adesão superficial a rituais, sabe? Uma espécie de uniforme para sinalizar que você pertence sem que haja uma transformação real por trás. A essência versus a embalagem. Perfeito. A ortopraxia seria a essência e os usos e costumes a embalagem, que pode mudar. É uma distinção polêmica, claro, mas é central para o argumento do texto. Ok, essa distinção no cristianismo é fascinante. Mas isso me faz pensar. Será que essa é uma tensão universal? Se a gente sair desse universo e bater na porta de um templo budista ou de uma sinagoga, a gente encontra o mesmo dilema? Com certeza. E o artigo nos dá material para essa viagem. Ele faz um comparativo bem interessante. Então vamos começar pelo judaísmo, que tem uma raiz comum com o cristianismo. O que o artigo destaca de lá? No judaísmo, a ortopraxia é quase um contrato detalhado com Deus. O foco é total no cumprimento dos mitzvot. Os mandamentos da Torá. Isso, os 613 mandamentos. E eles governam a vida diária de forma muito específica. Não é algo vago. São cláusulas sobre o que se come, como se descansa no Shabat. O dia a dia mesmo. O dia a dia. O artigo cita exemplos como a observância de festas como o Pesach e o Yom Kippur e rituais como a circuncisão. A vida é uma disciplina prática e constante. Então, no judaísmo, a prática não é só uma consequência da fé. Ele é o caminho principal para vivê-la. A ação é o centro de tudo. Precisamente. A vida prática é regida pela halachá, a lei judaica. Agir certo é seguir essa lei. Essa ideia de uma lei divina que estrutura a vida é muito poderosa. E a gente vê algo parecido, de outra forma, no islamismo, né? Com os 5 pilares. Exato. O artigo aponta que no islamismo a ortopraxia é igualmente central e bem definida. Os 5 pilares são o alicerce da vida muçulmana. A profissão de fé, as orações diárias. Isso, a shahada, as 5 orações, o salat, e também a caridade, o zakat, o jejum no Ramadão e a peregrinação à Meca, o Hajj. São ações assim inegociáveis, não são sugestões. É o que define um praticante. Exatamente. É o que define. E comparando com o judaísmo, o que chama atenção é que parecem ser menos regras sobre os detalhes do cotidiano e mais sobre grandes atos que estruturam a fé ao longo do dia, do ano e da vida. É uma ótima observação. E se a gente conecta com o cristianismo, vemos um padrão, né? Nessas 3 religiões abraâmicas, a ortopraxia é muito ligada à obediência, a seguir um caminho revelado por Deus. Sim, existe um conjunto claro de coisas a fazer. Um caminho claro para o fiel. Certo. Mas aí o artigo nos leva para o hinduísmo e a coisa parece mudar completamente. A ideia de dever social, o Dharma, entra em cena. E como entra? No hinduísmo, segundo o texto, a ortopraxia é muito mais fluida, mais contextual. O Dharma significa que a prática correta depende de quem você é. Sua casta, seu estágio na vida. Exato. O dever de um guerreiro não é o mesmo de um sacerdote. A prática religiosa e o dever social são inseparáveis. Então não existe uma lista única de práticas corretas para todo mundo. Exato. Existem práticas comuns, claro. O artigo menciona o puja, que é adoração, rituais de sacrifício, yoga, meditação, peregrinações. Mas a essência da ortopraxia hindu é cumprir seu papel específico no cosmos. Agir certo é agir de acordo com a sua função social. É uma visão muito mais integrada à sociedade. Que fascinante. A gente sai de uma ideia de obediência a uma lei divina para uma de harmonia com uma ordem social e cósmica. E no budismo, para onde a gente vai? No budismo é mais diferente ainda. Se nas religiões abraâmicas a prática visa obedecer a Deus e no hinduísmo visa manter a ordem cósmica,
No budismo, a ortopraxia é uma ferramenta para transformar a si mesmo. Uma transformação interna. Totalmente. O artigo destaca o nobre caminho óctuplo como o guia. Mas, na prática, o foco está nos 5 preceitos, que são um código de ética. Não matar, não roubar, não mentir. E a meditação, claro. Sim, meditação e mindfulness são centrais. O interessante aqui é a psicologia por trás disso. A prática correta no budismo é domar a própria mente. O objetivo final não é a salvação num céu, mas a iluminação, aqui e agora. É uma abordagem fundamentalmente diferente. A prática não é para o outro ou para Deus, é para dentro. Exato. Então temos um espectro que vai da obediência a uma lei externa, passa pela harmonia com o papel social e chega na disciplina de uma transformação interna. O artigo também cita o sikhismo bem de passagem, né? Sim. Ele destaca 2 práticas muito visíveis. O sewa, que é o serviço comunitário, uma caridade muito forte, Certo? e o uso do turbante, que é um símbolo poderoso de identidade e compromisso com a fé. Mostra de novo como a prática pode ser tanto uma ação ética quanto um símbolo visível. E para fechar essa parte comparativa, o artigo que a gente sabe que tem uma perspectiva cristã faz uma ressalva. Acho importante mencionar isso de forma neutra, só reportando. Sim, é uma questão de honestidade com a fonte. O autor inclui uma nota teológica, afirmando que, da perspectiva da fé cristã, as práticas de outras religiões, por mais sinceras que sejam, são consideradas inválidas para a salvação. Certo, é um ponto de vista específico da teologia do autor, é o que está no texto. Então, olhando para esse mosaico todo, o que a gente tira disso? Vimos que essa ideia de que a fé precisa de ação é um fio que conecta quase todo mundo. Ninguém parece defender uma fé que seja puramente mental. Exato. E essa tensão entre ortodoxia e ortopraxia vai muito além da religião. A gente vê isso em todos os lugares. Na política, por exemplo. Na política, um partido tem uma plataforma de ideais, a ortodoxia dele, mas as ações do governo, a ortopraxia, podem ser bem diferentes. E na nossa vida pessoal também. Também, todos nós temos valores que defendemos, nossa ortodoxia ética, mas o desafio é viver de acordo com eles no dia a dia. É o eterno dilema entre o discurso e a prática. E voltando para aquela distinção que o artigo fez lá no começo, entre a prática essencial da fé e os usos e costumes, essa parece ser a questão mais espinhosa e, talvez, a mais relevante para a nossa vida. Sem dúvida, porque ela nos obriga a perguntar o que é o caroço e o que é a casca em qualquer sistema de crenças, o que é o princípio fundamental e o que é a tradição que se acumulou em volta. E essa não é uma pergunta fácil, porque para quem está dentro de um sistema, a casca muitas vezes é tão importante quanto o caroço. Exatamente. Tentar separar as 2 coisas pode ser visto como um ataque à própria identidade. O material que a gente analisou hoje, ao fazer essa distinção, nos dá uma ferramenta para pensar. Um convite a questionar. Isso. Um convite a olhar para as nossas próprias práticas, sejam elas religiosas, políticas, éticas, e perguntar: por que eu faço isso? Isso vem de um princípio profundo em que eu acredito, ou é só um hábito, uma regra social que eu nunca parei para questionar? É uma pergunta que incomoda, no bom sentido. E talvez essa seja a reflexão final que fica. Em qualquer sistema de crenças que a gente adote, seja religioso ou não, como a gente aprende a distinguir os princípios que dão vida a esse sistema, das regras culturais que, com o tempo, podem acabar sufocando-o. Onde fica a fronteira entre a prática que nos transforma e a tradição que apenas nos conforma?